Eu lembro bem do dia em que comecei a perceber que havia algo maior acontecendo ao meu redor. Não falo de coincidências, nem de meras circunstâncias. Estou falando de sinais claros, porém sutis, que indicavam que Deus estava me guiando para algo específico. No início eu não entendia. Era como tentar decifrar um idioma que eu nunca tinha estudado. Situações se repetiam. Pessoas que eu não via há anos cruzavam meu caminho. Palavras que eu lia em livros ou ouvia em conversas pareciam ecoar de forma insistente na minha mente. Era como se uma mensagem estivesse tentando atravessar a barreira do meu raciocínio e chegar direto ao meu coração. Foi nesse momento que percebi que precisava aprender a discernir. O discernimento espiritual não é apenas um sentir ou adivinhar. Ele é fruto de intimidade com Deus, de sensibilidade à sua voz e de uma vida moldada pela palavra. E muitas vezes o que impede você de reconhecer a direção dele não é a ausência de sinais, mas a falta de atenção. Há um texto bíblico que sempre me desafia nessa área. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Tiago 1:5. Essa promessa é clara. Não é sobre nossa capacidade de entender tudo, mas sobre nossa disposição de pedir e ouvir. Quando comecei a aplicar isso, as coisas mudaram. Em vez de me apressar em tomar decisões, passei a perguntar: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E muitas vezes a resposta não vinha na forma que eu esperava. Às vezes era uma paz que surgia do nada, mesmo quando a lógica dizia que eu deveria estar ansioso. Outras vezes era um desconforto profundo que me fazia repensar algo, como um alerta suave, mas firme. E é aí que você entra nessa história. Talvez enquanto lê, perceba que já teve momentos assim, mas não sabia nomear. Talvez tenha tomado uma decisão apenas porque parecia certo, e depois percebeu que aquilo estava alinhado com algo que Deus já vinha falando ao seu coração. Ou, ao contrário, ignorou um incômodo interior e viu as consequências mais tarde. Discernir é como afinar o ouvido. Quanto mais tempo você passa ouvindo a voz de Deus, mais fácil é reconhecer quando é Ele que está falando. Um exemplo claro disso foi a história de Helena, uma professora de 42 anos que conheci durante uma conferência. Ela me contou que certa vez recebeu uma proposta de trabalho em outra cidade. O salário era muito bom, a escola era renomada e tudo parecia perfeito no papel. Mas nos dias seguintes, ela começou a ter um sonho recorrente em que estava de volta à sua cidade atual, trabalhando com jovens carentes. Ao mesmo tempo, em suas leituras diárias, ela se deparou repetidas vezes com versículos que falavam sobre servir onde Deus a plantou. Um deles foi: cada um permaneça na vocação em que foi chamado. 1 Coríntios 7:20. Ela entendeu que aquilo não era coincidência, mas direção. Recusou a proposta e meses depois participou de um projeto que mudou a vida de dezenas de adolescentes. O que me impressiona é como Deus fala de forma única para cada pessoa. Com alguns, Ele usa pessoas específicas. Com outros, sonhos, impressões no coração ou até circunstâncias que parecem fechadas, mas se abrem de repente. Comigo, muitas vezes, Ele fala através de sua palavra e, em outras, através de uma convicção interna tão forte que não consigo ignorar. Mas quero ser honesto. Discernir nem sempre é fácil. Há momentos em que você vai se perguntar: será que é Deus ou sou eu mesmo criando isso na minha cabeça? A dúvida faz parte do processo. A chave é aprender a testar o que você sente ou pensa com base na palavra e no caráter de Deus. A Bíblia nos orienta claramente: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. 1 João 4:1. Ou seja, discernir é também investigar, confirmar, buscar clareza. O perigo é ignorar os sinais. Já vi pessoas que receberam alertas claros, mas, por acharem que era exagero, seguiram outro caminho e depois enfrentaram consequências dolorosas.
Ao mesmo tempo, vi outras que deram um passo de fé porque reconheceram que Deus estava guiando e viram resultados que jamais teriam imaginado. Talvez agora você esteja diante de uma decisão importante: aceitar ou não uma proposta, entrar ou não em um relacionamento, investir ou não em um projeto. A pergunta é: você está tentando ouvir a Deus ou apenas confirmando o que já decidiu no seu coração? Há uma grande diferença entre pedir direção e apenas buscar aprovação para o que já quer fazer. Se eu pudesse resumir essa primeira parte em uma frase, seria: discernimento espiritual não é sobre adivinhar o futuro, mas sobre andar em sintonia com Deus no presente. Não importa se você está começando agora nessa caminhada ou se já tem anos de fé. A capacidade de perceber os sinais de Deus é algo que pode ser desenvolvida e aprofundada. Se você está conseguindo entender esse vídeo, digite agora palavra discernimento nos comentários para que possamos prosseguir nessa jornada de conhecimento e esclarecimento da voz de Deus. O discernimento também envolve aprender a diferenciar entre a voz de Deus e outras vozes que tentam influenciar suas escolhas. Vivemos em um mundo cheio de ruídos, opiniões, expectativas, medos e até desejos pessoais podem se disfarçar de resposta divina se não estivermos atentos. É por isso que, mais do que buscar apenas um sinal, precisamos cultivar um relacionamento profundo com o Senhor. Isso não se constrói da noite para o dia, mas sim ao longo de um processo contínuo de oração, estudo da Bíblia e obediência nas pequenas coisas. Eu me lembro de um período da minha vida em que estava inseguro sobre mudar de cidade. A oportunidade parecia perfeita. Nova casa, trabalho melhor, ambiente mais calmo. Mas, quanto mais eu orava, mais sentia que havia algo fora de lugar. Certa manhã, durante minha leitura, me deparei com o versículo: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbios 16:9. Foi como se essas palavras se iluminassem diante de mim. Naquele momento, percebi que estava tentando controlar demais e esquecendo de permitir que Deus conduzisse a minha decisão. Esse tipo de percepção é mais comum do que imaginamos. Quando você começa a reconhecer os padrões de como Deus fala com você, passa a viver com mais segurança e menos ansiedade. Mas é importante lembrar que Ele não fala apenas para nos dar conforto. Às vezes, fala para nos confrontar. E na maioria das vezes, isso acontece quando estamos prontos para ouvir, mesmo que a resposta não seja o que gostaríamos. Marcos, um amigo que trabalha como enfermeiro, me contou algo que ilustra isso. Ele estava prestes a aceitar um emprego em um hospital privado, que pagaria quase o dobro do seu salário atual. Mas durante um plantão noturno, enquanto cuidava de um paciente idoso, o homem segurou sua mão e disse: continue aqui. Você é a razão pela qual muitos de nós conseguimos passar por esses dias difíceis. Marcos não tinha contado a ninguém que estava pensando em sair. Ele entendeu aquele momento como um sinal claro de que Deus ainda tinha um propósito para ele ali. Meses depois, ele foi promovido dentro do mesmo hospital e conseguiu condições melhores sem precisar abandonar o chamado que sentia para aquele lugar. O discernimento não é apenas para decisões grandes. Ele também se manifesta em situações do dia a dia. Às vezes, é a voz suave que te diz para ligar para alguém, e essa pessoa estava passando exatamente por algo difícil. Outras vezes, é a sensação de que você deve esperar antes de falar algo que estava prestes a dizer. São pequenos ajustes que, com o tempo, moldam seu caráter e aumentam sua sensibilidade ao Espírito Santo. O apóstolo Paulo nos lembra: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. É exatamente isso. Renovar a mente não é apenas mudar opiniões, mas aprender a pensar como Deus pensa,
para que nossas escolhas reflitam seus valores e não apenas nossos interesses. E aqui vai um ponto que pode mudar totalmente a sua forma de ver o discernimento. Nem todo silêncio significa ausência de resposta. Muitas vezes, Deus se cala porque já te deu a direção antes. E agora espera que você dê o passo de fé. O silêncio, nesse caso, é um convite para confiar. Agora, antes de seguir para a próxima parte, quero fazer um pedido que combina com tudo o que estamos falando aqui. Se este vídeo já te trouxe alguma luz ou te fez lembrar de um momento em que Deus falou com você de forma especial, compartilhe isso nos comentários. Pode ser breve, mas será algo poderoso para quem ler. Imagine quantas pessoas podem ser encorajadas pela sua história. E se você ainda não é inscrito no canal, este é o momento perfeito para se juntar à nossa comunidade. Aqui não é sobre números, mas sobre criar um espaço onde cada um possa crescer espiritualmente, aprender e compartilhar experiências reais. Ao se inscrever, você ajuda a levar mensagens como esta para mais pessoas que também precisam ouvir a voz de Deus no meio do barulho do mundo. O discernimento espiritual não é algo que se desenvolve isolado da vida real. Pelo contrário, ele se fortalece nas experiências, nos desafios e até nas situações em que erramos. Ninguém nasce sabendo distinguir perfeitamente a voz de Deus de todos os outros sons que tentam atrair nossa atenção. É um aprendizado constante, feito de avanços e recuos, vitórias e ajustes. E quanto mais você se expõe à presença de Deus, mais os seus sentidos espirituais se aguçam. Eu gosto de pensar nisso como o treinamento de um músico. No começo, o ouvido dele não consegue perceber pequenas variações de tom ou afinação. Mas, à medida que pratica, ele começa a perceber detalhes que antes passavam despercebidos. O mesmo acontece quando você passa tempo em oração, medita na palavra e observa como Deus já se moveu em sua vida. De repente, sinais que antes pareciam coincidências começam a se tornar claros indícios da direção divina. Maria Clara, por exemplo, é uma dentista de 36 anos que conheci durante um retiro espiritual. Ela me contou que por muito tempo orava pedindo que Deus abrisse portas para expandir sua clínica. Mas, curiosamente, as oportunidades que surgiam eram em bairros afastados, com condições menos favoráveis. Ela ficava confusa, pois esperava algo mais promissor aos olhos humanos. Um dia, lendo Mateus 6,33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Sentiu que precisava mudar a perspectiva. Aceitou abrir uma filial em uma comunidade carente, e isso não só se tornou a parte mais frutífera de seu trabalho, como também a fez enxergar que sua missão não era apenas tratar dentes, mas transformar vidas. Outro exemplo marcante vem de Fábio, um jovem de 28 anos, que trabalhava com tecnologia. Ele recebeu uma proposta para atuar em uma grande empresa no exterior. Tudo indicava que era uma oportunidade única, mas no fundo havia um peso em seu coração. Durante semanas, ele buscou respostas, até que em uma reunião de oração, um amigo que não sabia de nada orou por ele dizendo: Deus está te chamando para um tempo de plantio no lugar onde você está. Aquilo confirmou o que ele já sentia, mas tentava ignorar. Fábio decidiu ficar e, meses depois, iniciou um projeto social que usa tecnologia para capacitar jovens da sua cidade. Histórias como essas mostram que discernir a voz de Deus não é sempre escolher o caminho mais fácil ou mais vantajoso financeiramente. Muitas vezes é optar pelo caminho que exige mais fé, mais paciência e mais disposição para servir. É sobre entender que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Romanos 12:2. Mesmo que no momento pareça desafiadora. Mas é importante reconhecer que, às vezes, confundimos discernimento com medo.
O medo paralisa, enquanto o discernimento guia. O medo diz, não vá, por causa de riscos. O discernimento diz, espere, ou mude a rota, porque há algo maior sendo preparado. Saber diferenciar os dois exige maturidade espiritual, e essa maturidade só vem com tempo e prática. Uma das ferramentas mais poderosas para desenvolver discernimento é buscar confirmação. Deus não se ofende quando pedimos clareza. Pelo contrário, Ele deseja que nossas decisões estejam firmadas na certeza de sua vontade. Gideão, por exemplo, pediu sinais específicos para confirmar se era realmente Deus que o estava chamando. Juízes 6, 36, 40. Isso não era falta de fé, mas um cuidado para não agir por impulso. Pessoalmente, já vivi momentos em que pedir confirmação salvou-me de decisões precipitadas. Uma vez, estava prestes a me comprometer com um projeto que parecia perfeito. Tudo estava alinhado, exceto uma sensação persistente de que algo não estava certo. Pedi a Deus que, se não fosse para seguir adiante, fechasse a porta de forma tão clara que eu não tivesse dúvidas. Em menos de 48 horas, recebi uma ligação dizendo que o projeto havia sido cancelado por motivos internos. Naquele momento, entendi que Deus estava me poupando de algo que eu não podia ver, mas Ele já sabia. Se você está lendo isso e sente que precisa de mais clareza sobre uma decisão, quero encorajar você a fazer 3 coisas. Ore com sinceridade, sem já ter a resposta que deseja no coração. Leia e medite na palavra, buscando princípios que se apliquem à sua situação. Observe como Deus confirma ou redireciona seus passos através de circunstâncias, pessoas e paz interior. Lembre-se, discernir não é um ato isolado, mas um estilo de vida. E quanto mais você pratica, mais natural se torna reconhecer a voz do pastor que cuida de você. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Há momentos em que o discernimento não apenas nos guia, mas literalmente nos livra de armadilhas. São aquelas ocasiões em que, olhando para trás, você percebe que uma decisão diferente teria mudado tudo para pior. Nessas horas, fica evidente que ouvir a voz de Deus não é um luxo para a vida cristã, mas uma necessidade. Me lembro de uma conversa com Ângelo, um agricultor de 54 anos que vive em uma cidade pequena. Ele estava prestes a assinar um contrato para vender uma parte de suas terras a uma empresa que prometia desenvolvimento e oportunidades. No entanto, dias antes da assinatura, ele teve um sonho muito claro. Via o campo dele totalmente seco e improdutivo, enquanto a empresa construía algo que poluía a água local. O sonho foi tão real que ele acordou perturbado. Ao contar para sua esposa, ela pediu que ele orasse e buscasse confirmação antes de tomar qualquer decisão. No dia seguinte, um conhecido o procurou para alertar que aquela mesma empresa havia causado problemas ambientais em outras cidades. Ângelo entendeu o recado, recusou a proposta e, meses depois, descobriu que outros agricultores da região perderam suas terras e ainda enfrentavam processos judiciais por causa da parceria com aquela empresa. Esse tipo de experiência mostra como o discernimento muitas vezes nos impede de entrar em situações que parecem vantajosas, mas escondem consequências desastrosas. O livro de Provérbios é repleto de alertas sobre isso. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Provérbios 14, 12. Essa é uma verdade que não muda e que todos nós, cedo ou tarde, acabamos provando. Mas o discernimento também atua no sentido oposto, empurrando-nos para oportunidades que, à primeira vista, não parecem nada promissoras. Veja o caso de Natália, uma jovem de 25 anos que trabalhava como assistente administrativa. Ela recebeu um convite para participar como voluntária em um projeto missionário em um bairro considerado perigoso.
Seus familiares ficaram preocupados e tentaram convencê-la a recusar. No entanto, durante um culto, o pregador leu Isaías 6:8. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: "Quem enviarei? E quem irá por nós?" E eu respondi: "Eis-me aqui, envia-me." E aquilo incendiou o coração dela. Natália decidiu aceitar. Durante os meses em que esteve no projeto, conheceu pessoas que hoje fazem parte de sua equipe e, por meio desse trabalho, conseguiu criar uma ONG que já ajudou centenas de famílias. Em ambos os casos, o ponto central é o mesmo. Discernimento não é seguir a lógica do mundo, mas a direção de Deus. E essa direção, muitas vezes, vai na contramão do que parece certo para os outros. É por isso que discernir exige coragem. No entanto, também é verdade que podemos errar tentando discernir sozinhos, sem buscar aconselhamento. A Bíblia nos lembra: onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com muitos conselheiros há sucesso. Provérbios 15:22. Ou seja, parte do discernimento é humildade para ouvir quem já caminhou mais que nós e pode enxergar pontos cegos que não conseguimos ver. Uma situação que vivi pessoalmente me ensinou isso. Certa vez, estava decidido a investir em um negócio com um amigo. Os números pareciam bons e havia entusiasmo de todos os lados. Mas, em oração, eu sentia um peso estranho, como se houvesse algo escondido. Decidi conversar com um mentor espiritual e abrir todos os detalhes. Ele me fez perguntas que eu nunca tinha considerado, e uma delas foi crucial: você já verificou a integridade das pessoas envolvidas? Ao investigar mais, descobri que um dos sócios tinha um histórico complicado de processos por fraude. Aquilo me salvou de uma perda financeira grande e, mais importante, de uma dor emocional profunda. Entender que discernir é também saber esperar pode evitar dores desnecessárias. Muitas vezes, a ansiedade nos empurra para decisões rápidas, mas Deus trabalha no tempo dele. Davi foi ungido rei ainda jovem, mas esperou anos até assumir o trono, porque sabia que o tempo de Deus é perfeito. 1 Samuel 16:6 e o Samuel 5. E se você parar para pensar, há uma ligação profunda entre discernimento e paciência. Uma decisão tomada no impulso pode fechar portas que levariam anos para se abrir de novo. Mas, quando agimos no tempo certo, não apenas vemos os frutos, como também desfrutamos da paz de saber que obedecemos à direção divina. O que quero que você entenda até aqui é que discernir é mais do que ouvir, é obedecer. Não adianta reconhecer a voz de Deus se não estivermos dispostos a seguir o que Ele diz. E para isso, precisamos cultivar um coração ensinável, pronto para ser corrigido, guiado e moldado. Se você já viveu algo parecido, onde seguir o discernimento salvou você de uma situação ruim ou abriu portas inesperadas, saiba que compartilhar isso pode abençoar outras pessoas. Discernimento não se limita a decisões profissionais ou grandes mudanças de vida. Ele é igualmente essencial nos relacionamentos, sejam eles amorosos, familiares, de amizade ou até mesmo conexões que surgem no ambiente de trabalho. Muitas vezes, as escolhas que fazemos sobre quem deixamos entrar em nossas vidas determinam o rumo de muitas outras áreas. Relacionamentos podem ser fonte de força ou de desgaste, e o discernimento é o filtro que nos ajuda a identificar quando estamos diante de um presente de Deus ou de algo que vai nos afastar do propósito. A Bíblia nos lembra: não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15:33. Esse versículo não é apenas um alerta genérico, é uma chave para proteger nossa paz e integridade. Um exemplo claro é o de Priscila, uma engenheira de 33 anos que conheci em um grupo de estudos bíblicos. Ela me contou que conheceu um homem em um evento social, e à primeira vista, tudo parecia perfeito. Ele era educado, tinha uma boa carreira e até frequentava a igreja. Mas, ao longo das conversas,
Ela começou a perceber que suas prioridades e valores não se alinhavam. Em oração, sentia um peso no coração, mesmo sem ter provas concretas de algo errado. Decidiu encerrar o relacionamento antes que se tornasse mais sério. Meses depois, soube que ele estava envolvido em negócios fraudulentos. Para ela, aquele pressentimento era, na verdade, a voz de Deus protegendo-a de um futuro complicado. Da mesma forma, discernimento também nos ajuda a valorizar relacionamentos que, à primeira vista, não pareciam tão promissores. Jonas, um professor de música de 40 anos, quase recusou um convite para participar de um coral comunitário por achar que seria perda de tempo. No entanto, após sentir paz em aceitar, descobriu que naquele grupo havia pessoas que se tornariam seus melhores amigos e grandes parceiros de projetos. Um simples sim a algo aparentemente pequeno acabou sendo uma das maiores bênçãos da sua vida. O mesmo vale para amizades. Nem toda pessoa que é simpática ou presente é necessariamente alguém que devemos manter por perto. Algumas conexões são sazonais. Vêm para nos ensinar algo, mas não para permanecer. O discernimento ajuda a perceber quando é hora de agradecer pela presença de alguém e também quando é hora de se afastar. Esse cuidado também se estende ao ambiente profissional. Muitas vezes, manter distância de certos colegas ou parceiros de negócios é uma forma de proteger sua saúde emocional e espiritual. Nem todo convite é para ser aceito e nem toda oportunidade é realmente de Deus. É aqui que entra o princípio de Provérbios 4:23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Outra área em que discernimento é indispensável é na escolha de quem escutamos. Em tempos de redes sociais e excesso de informação, é fácil se perder em conselhos contraditórios. Mas nem toda opinião, mesmo que bem intencionada, vem de uma fonte alinhada com a vontade de Deus. Precisamos aprender a filtrar não apenas palavras, mas também intenções. E aqui entra um aspecto muitas vezes negligenciado: o discernimento na saúde emocional. Existem momentos em que precisamos dizer não, não por arrogância, mas por autopreservação. Jesus, em seu ministério, se retirava para lugares tranquilos para orar e recarregar forças. Lucas 5,16. Isso também é discernimento. Saber quando é hora de se envolver e quando é hora de se afastar para se cuidar. Já ouvi histórias de pessoas que ignoraram sinais claros de desgaste emocional porque acharam que era só uma fase ou que precisavam ser fortes o tempo todo. O resultado foi esgotamento, ansiedade e até depressão. Reconhecer esses sinais e buscar ajuda é sim parte de ouvir a voz de Deus, que nos chama para viver em plenitude e não apenas sobreviver. Se você tem sentido um peso contínuo ao redor de certas situações ou pessoas, talvez seja a hora de perguntar a Deus: o Senhor quer que eu continue aqui? Às vezes, a resposta será para permanecer e lutar. Outras vezes, será para se afastar e confiar que Ele está cuidando de tudo. Crises têm um poder curioso. Elas revelam quem realmente somos e, ao mesmo tempo, testam a profundidade da nossa fé. É fácil falar sobre confiar em Deus quando tudo está tranquilo. Mas quando os ventos sopram forte e as ondas parecem prestes a nos engolir, é aí que o discernimento se torna não apenas uma ferramenta, mas um salva-vidas. O livro de Tiago nos traz um conselho direto. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Tiago 1:5. Essa promessa é como um abrigo em meio à tempestade, lembrando-nos que não precisamos enfrentar a crise sozinhos. Temos acesso direto à orientação do Criador. Em tempos de crise, a pressão muitas vezes empurra as pessoas para decisões apressadas. Seja um problema financeiro, um diagnóstico médico inesperado, uma demissão ou um conflito familiar, a urgência do momento pode nos levar a agir baseados no medo e não na fé. E medo, quando governa nossas escolhas, quase sempre nos afasta do melhor de Deus. Lembro-me de Eduardo,
um empresário de 47 anos que, durante uma crise econômica, recebeu uma proposta de sociedade que parecia ser a salvação para sua empresa. No entanto, em oração, ele sentia que algo estava fora de lugar. Mesmo sem entender completamente, decidiu recusar. Meses depois, descobriu que o sócio em potencial estava envolvido em práticas ilegais e havia arruinado outras empresas. O que poderia ter sido o fim de sua carreira tornou-se uma prova da importância de esperar pela confirmação de Deus, mesmo quando tudo parece urgente. Outro exemplo marcante é o de Sara, uma enfermeira de 29 anos, que recebeu a notícia de que sua mãe havia sido diagnosticada com uma doença grave. A primeira reação foi tentar resolver tudo sozinha, organizar tratamentos, buscar especialistas e até pedir empréstimos, sem pensar muito. Mas depois de um momento de choro e oração, sentiu paz para agir passo a passo, priorizando primeiro a busca por apoio espiritual e emocional para toda a família. Essa decisão evitou que se desgastassem antes mesmo de começar a luta. O discernimento em crises envolve 3 atitudes fundamentais: pausar antes de agir. Por mais paradoxal que pareça, às vezes a reação mais sábia em um momento crítico é parar para ouvir. Essa pausa pode ser de alguns minutos ou alguns dias, mas ela cria espaço para que Deus fale. Buscar conselhos de fontes confiáveis. Nem todos os conselhos são iguais. Em tempos de crise, precisamos de pessoas que não apenas tenham experiência, mas também que estejam alinhadas com princípios e valores sólidos. Separar emoção de direção. Emoções são naturais e fazem parte do processo humano, mas não devem ser o motor das nossas decisões. Jesus nos deu um exemplo profundo quando, diante da crise no Getsêmani, não agiu impulsivamente. Ele orou, derramou sua angústia diante do Pai e só depois seguiu para cumprir o propósito. Mateus 26, 36, 46. Esse modelo nos mostra que vulnerabilidade e fé podem andar juntas e que decisões certas muitas vezes nascem no lugar de oração. O discernimento também nos ajuda a identificar quando a crise é um ataque espiritual. Nem todo problema vem apenas de causas naturais. Alguns são intensificados por forças que querem nos distrair ou nos paralisar. Nesses casos, a postura não é apenas prática, mas também de batalha espiritual, revestindo-nos com toda a armadura de Deus. Efésios 6:11. É curioso como, em momentos de pressão, a voz de Deus muitas vezes se manifesta de forma sutil. Um pensamento que traz paz no meio do caos, uma palavra que parece se repetir de diferentes formas, ou até uma porta que se fecha de maneira inexplicável. Quem cultiva discernimento aprende a reconhecer essas pistas divinas, mesmo quando tudo parece confuso. E é importante lembrar: discernimento em crises não significa que a tempestade vai sumir instantaneamente. Significa que, mesmo no meio dela, teremos um leme firme e uma direção segura. É como estar em um barco em mar revolto, mas com o capitão certo no comando. O discernimento não é apenas uma ferramenta de sobrevivência para tempos difíceis. Ele também é um mapa para quem deseja caminhar de forma segura rumo ao futuro. Tomar decisões estratégicas de longo prazo exige mais do que informações e lógica. Exige a habilidade de enxergar além do óbvio, de identificar o que parece bom, mas não é de Deus, e de abraçar o que muitas vezes parece pequeno, mas carrega potencial eterno. Provérbios 16:3 nos lembra: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Aqui, vemos que a base de qualquer planejamento sólido começa com a entrega. A entrega não é passividade, mas uma escolha consciente de colocar os planos no altar, permitindo que Deus ajuste, refine ou até redirecione conforme o seu propósito. Pense em André, um engenheiro de 39 anos que recebeu 2 propostas de trabalho. Uma oferecia salário muito maior, mas exigia mudanças que o afastariam de sua família e de seu chamado na igreja. A outra,
menos atraente aos olhos humanos, permitia equilíbrio entre vida profissional e pessoal, além de abrir portas para servir mais ativamente na comunidade. Pela lógica, a primeira era a escolha óbvia, mas, em oração, André sentiu paz pela segunda. 5 anos depois, ele não só prosperou profissionalmente, como também impactou centenas de pessoas através de projetos sociais que nunca teria realizado no outro emprego. Decisões de longo prazo exigem que o discernimento funcione como um filtro. Esse filtro se baseia em 3 perguntas simples. Isso está alinhado com os princípios da Palavra de Deus? A Bíblia não nos dá respostas para cada detalhe específico, mas fornece fundamentos que protegem contra erros fatais. Isso fortalece ou enfraquece meu relacionamento com Deus? Qualquer escolha que enfraqueça a vida espiritual deve ser, no mínimo, repensada. Isso terá valor daqui a 10 anos? Muitas decisões parecem urgentes hoje, mas não terão relevância no futuro. Outras, pelo contrário, podem não trazer resultados imediatos, mas geram frutos duradouros. Planejar com discernimento também significa entender o tempo de Deus. Algumas portas abertas não devem ser atravessadas imediatamente. É como uma fruta que, embora bonita por fora, ainda está verde por dentro. Se colhida cedo demais, perde o sabor. Veja o exemplo de Laura, uma missionária de 34 anos que sonhava em abrir uma escola cristã em uma região carente. Quando recebeu um financiamento inicial, sentiu vontade de iniciar imediatamente, mas em oração, entendeu que precisava esperar. Nos 2 anos seguintes, recebeu capacitação, construiu parcerias estratégicas e, quando finalmente abriu a escola, tinha estrutura e equipe para sustentar o projeto a longo prazo. A estratégia de Deus muitas vezes difere da lógica humana. Gideão, por exemplo, foi chamado para liderar um exército contra os midianitas, mas Deus reduziu suas tropas de 32.000 para apenas 300 homens. Juízes 7. Humanamente, parecia suicídio militar, mas espiritualmente era o cenário perfeito para que a vitória fosse incontestavelmente atribuída ao Senhor. No mundo atual, marcado por mudanças rápidas e pressões constantes, é tentador seguir atalhos. O discernimento atua como um GPS espiritual que recalcula rotas, evitando que a pressa nos leve a caminhos perigosos. Ele nos lembra que, na perspectiva divina, o processo é tão importante quanto o destino. E mais, discernimento para o futuro não é apenas sobre carreira, ministério ou finanças. Envolve também relacionamentos. Escolher com quem se associar, em quem investir tempo ou até com quem formar família são decisões que moldam décadas. Uma amizade ou parceria mal escolhida pode atrasar anos de crescimento, enquanto uma conexão certa pode acelerar o cumprimento de propósitos. Outro ponto importante é que discernir não significa viver paralisado, esperando um sinal para cada passo. Ao contrário, significa cultivar uma intimidade tão profunda com Deus que, à medida que caminhamos, vamos naturalmente nos ajustando à sua direção. É como aprender a andar de bicicleta. No começo, pensamos em cada movimento. Depois, o equilíbrio se torna parte de nós. Em resumo, decisões estratégicas de longo prazo exigem clareza de valores, paciência para esperar o tempo certo, coragem para recusar oportunidades que não vêm de Deus, disposição para investir em processos e não apenas em resultados rápidos. O discernimento, quando cultivado de forma contínua, deixa de ser apenas uma habilidade aplicada em momentos críticos e passa a se tornar um reflexo natural do nosso modo de viver. Ele deixa de ser um recurso de emergência e se torna a própria lente pela qual enxergamos o mundo, interpretamos situações e tomamos decisões. A Bíblia nos oferece uma visão clara disso em Hebreus 5,14. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. A chave está na expressão pelo exercício constante.
Discernimento não se adquire de um dia para o outro, mas é desenvolvido por meio de prática diária, aprendizado e intimidade com Deus. Quando o discernimento se torna parte da vida, ele começa a se manifestar até nos detalhes. Pequenas decisões, como a forma de responder a alguém, a escolha de palavras numa conversa ou a maneira de organizar o tempo, passam a ser influenciadas por essa sensibilidade espiritual. E isso cria um efeito dominó. Escolhas pequenas e sábias, repetidas diariamente, moldam grandes resultados ao longo dos anos. Maria, professora de 46 anos, experimentou isso na prática. Ela não se considerava alguém com grande discernimento, até que começou a dedicar 15 minutos diários para meditar na palavra e orar pedindo direção. Pouco a pouco, percebeu que suas respostas às situações no trabalho mudaram. Deixou de reagir impulsivamente, começou a identificar intenções ocultas em certas propostas e a evitar conversas que poderiam gerar conflitos desnecessários. Depois de um tempo, seus colegas passaram a procurá-la para conselhos, reconhecendo nela uma sabedoria que não se explicava apenas por experiência profissional. O discernimento como estilo de vida também nos protege contra a sutileza das distrações. Muitas vezes, o inimigo não tenta nos derrubar com ataques óbvios, mas com pequenas concessões que enfraquecem a fé. Uma série de escolhas aparentemente inofensivas pode nos afastar do propósito. É aí que o discernimento, sempre ativo, acende um alerta interno. Cuidado, isso pode parecer bom, mas não é saudável para o seu espírito. Além disso, viver com um discernimento constante nos ajuda a lidar melhor com pessoas. Nem todos que se aproximam têm as melhores intenções, mas também nem toda crítica é um ataque. Discernir nos permite separar conselhos que vêm de Deus, mesmo quando desconfortáveis, daqueles que são apenas opiniões humanas, carregadas de medo ou inveja. Outro aspecto é que, com o tempo, o discernimento bem desenvolvido se torna também uma ferramenta de impacto. Pessoas que vivem dessa forma se tornam referências, inspirando outros a buscar a mesma clareza. É como uma lâmpada acesa em um ambiente escuro. Não precisa gritar para iluminar, apenas brilha. Mas para que o discernimento seja realmente um estilo de vida, é preciso nutrir 3 hábitos principais. Permanecer enraizado na palavra. Sem fundamentos sólidos, as percepções espirituais podem ser confundidas com emoções ou opiniões pessoais. Manter o coração sensível à voz de Deus, isso exige momentos regulares de oração e silêncio para ouvir e reconhecer suas direções. Obedecer prontamente. Discernimento sem ação é como um mapa guardado na gaveta. A sensibilidade espiritual precisa ser acompanhada pela coragem de seguir a orientação recebida. No final, viver com discernimento constante é viver com propósito, é recusar viver no piloto automático, é prestar atenção aos sinais sutis que Deus nos envia diariamente. É saber que cada encontro, cada porta aberta ou fechada, cada desafio ou oportunidade faz parte de um grande mosaico que Ele está construindo. Quero encerrar lembrando as palavras de Provérbios 3, 5, 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Quando confiamos e permanecemos atentos, não apenas evitamos erros, mas participamos ativamente daquilo que Deus está realizando no mundo. Então, que o discernimento não seja para você apenas uma ferramenta ocasional, mas um companheiro diário, moldando sua visão, guiando suas escolhas e fortalecendo sua fé em cada passo da jornada. Que Deus te guarde, te guie e te faça prosperar com muita graça, paz e discernimento sobre tudo. Não esqueça de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Amém.